E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos iniciar hoje aqui no canal uma série nova de vídeos, tá? Eu dei o nome dessa série de 50 lições de direito administrativo. Qual que é o objetivo aqui? É nós pegarmos algum assunto relativamente pequeno em extensão no direito administrativo, por vídeo não ficar em vídeo de 30 minutos, 1 hora, mas aprofundarmos nesse assunto, tá? Falarmos basicamente tudo que você precisa saber sobre determinado instituto para acertar inclusive questões difíceis em prova, beleza? Vamos começar com um assunto que é ótimo, inclusive, esse assunto é muito cobrado e é muito bom porque ele tem muita jurisprudência legal, é a vedação ao nepotismo, perfeito? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo dessa série. Se gostou da ideia, deixa aquele like e vamos lá, vamos ver tudo que a gente precisa saber sobre vedação ao nepotismo. Começando pelo mais básico de tudo. Onde é que está o nepotismo no direito brasileiro? Não está em lugar nenhum, tá? É norma implícita da Constituição. E ela é implícita a partir de onde? A partir de 3 princípios constitucionais do artigo 37, tá? Quais são esses 3 princípios? Impessoalidade, moralidade e eficiência, beleza? Lembrando que o princípio da eficiência, ele não é norma primária da Constituição, ele não estava lá na norma originária de 88, ele foi colocado posteriormente em 1998, tá? Pela emenda 19, mas serve sim para fundamentar a vedação ao nepotismo no direito brasileiro, beleza? Vimos a fundamentação constitucional, ainda que implícita. Vamos ver agora certinho o que é nepotismo, qual é o conceito de nepotismo. Olha só, o nepotismo ocorre quando um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer os seus parentes. Perfeito? Nepotismo é basicamente isso, é a utilização da máquina pública para o favorecimento de parentes do gestor público, tá? É vedado, primeiramente, de forma implícita pela Constituição de 88, pois contraria os princípios que eu já apontei ali. E a vedação ao nepotismo não exige edição de lei formal. Isso é legal, esse é entendimento do Supremo, tá? A gente não precisa ter uma lei falando é vedado o nepotismo. Simplesmente pelo fato de o nepotismo ser algo pessoal. Ele fere o princípio da impessoalidade. Ele é algo imoral. Ele fere o princípio da moralidade. E ele é ineficiente, porque a gente está colocando aquele ocupante do cargo público não porque ele é bom no que faz, e sim porque ele é parente de alguém importante. Por isso que, por ferir esses 3 princípios, o nepotismo já é vedado diretamente pela Constituição, não precisando de uma lei específica que o vede. Perfeito? Esse é o entendimento do Supremo, é o que vale pra gente aqui. Vamos lá. E aí, o Supremo, ele, vamos dizer assim, ele regulamentou esse assunto do nepotismo através da súmula vinculante 13, tá? Esse regulamentou, você põe umas aspas aí, porque súmula vinculante não deveria regulamentar nada, é uma discussão muito boa, mas de fato foi o que aconteceu, perfeito? Então vamos lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, parece uma bobeira, mas tem muita questão de prova que quer tirar o 3º grau e colocar até 3º grau exclusive ou até o 2º grau, tá? Mas lembre isso, é 3º grau e inclusive o próprio 3º grau. Da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, são basicamente os cargos comissionados que nós temos no direito administrativo brasileiro, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, ou seja, vale para a administração indireta também, inclusive para as empresas estatais, também estão albergadas pela vedação ao nepotismo, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, ou seja, essa súmula vinculante aqui, ela tem uma abrangência nacional, não é só para a esfera federal,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Aí aqui você deve entender o que é o nepotismo cruzado, tá? O nepotismo cruzado, ele ocorre quando a autoridade B nomeia os parentes da autoridade A e a autoridade A, em contrapartida, nomeia os parentes da autoridade B. Então, para ficar, inclusive, num exemplo que eu usei no nosso curso extensivo para advocacia pública, olha só, se o procurador nomear como assessor o filho do juiz e o juiz, em contrapartida, nomeia como assessora a esposa do procurador, olha só, a princípio ninguém nomeou seu próprio parente, então não seria nepotismo, mas por força do que está de vermelhinho aqui, que é o ajuste mediante designações recíprocas, nós temos o nepotismo cruzado. E nesse caso, do exemplo que eu dei do procurador e do juiz, é um típico caso de nepotismo cruzado, tá? Então, beleza. O nepotismo cruzado também é vedado pela súmula vinculante 13. Seguindo, agora, um julgado do STF. É inconstitucional lei estadual que excepciona a vedação de prática do nepotismo, permitindo que sejam nomeados para cargos em comissões ou funções gratificadas de até 2 parentes das autoridades estaduais, além do cônjuge do governador. Esse julgado ele é bem interessante porque o legislador aqui de Goiás, ele quis criar um nepotismo moderado, né? Ele falou, não pode nepotismo, mas até 2 parentes pode, sabe? O Supremo entendeu que é inconstitucional essa norma, inconstitucionalidade material, tá? Não é porque ela é uma norma estadual, não. É porque ela fere diretamente os princípios constitucionais. Se fosse uma lei federal, teria o mesmo destino. Perfeito? Vamos lá. E agora eu quero que você fique atento com as 3 exceções ao nepotismo, tá? Em questões mais difíceis de prova, eles não vão cobrar o que eu falei até agora. O que eu falei até agora vão ser só as questões fáceis e até médias. As difíceis vão cobrar essas exceções, inclusive uma exceção da exceção, que foi o nosso aluno Felipe Lira até que me alertou que eu estava esquecendo da exceção, beleza? Então vamos lá, vamos falar agora das 3 exceções ao nepotismo, perfeito? Primeira exceção, norma que impede nepotismo no serviço público não alcança servidores de provimento efetivo, tá? Olha só, se você tomou posse no seu cargo público por concurso público, não importa se tem um parente seu como autoridade naquele órgão, tá? Se você tomou posse por concurso, não é nepotismo, você provou o seu mérito através do concurso. Perfeito até aí. Inclusive, para esse concursado assumir funções de confiança, tá? Na administração pública, nós temos muitas funções que só são exercidas por servidores efetivos. A legislação, por vezes, determina isso. Então, essas funções que são exercidas por servidores efetivos, esse servidor efetivo ele pode ser nomeado para a função mesmo que um parente seu seja autorizado, seja autoridade naquele órgão, tá? É isso que entende o STF, que entendeu aqui nessa ADI 5242 Espírito Santo, perfeito? Primeira exceção. Vamos para a segunda exceção, a vedação ao nepotismo. Não é nepotismo se a pessoa nomeada possui um parente no órgão, mas sem influência hierárquica para a nomeação. Aqui eu vou esclarecer para você através de um exemplo. Olha só, exemplo real que aconteceu na PGE Mato Grosso, inclusive. Tem uma servidora e essa servidora, ela é assessora, é um cargo comissionado, assessora da Procuradoria do Estado que atua perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Perfeito? Ela é assessora do procurador lá, atuando diretamente na Secretaria de Meio Ambiente, mas o cargo é da PGE, porque é da PGE que está destacada na secretaria. Perfeito. Aí o que acontece? Uma irmã dela foi convidada a ocupar um cargo de comissão em uma assessoria de um outro órgão da PGE, tá? Esse outro órgão que não tem nada a ver lá com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Procuradoria que atua perante a Secretaria de Meio Ambiente. E essa primeira irmã, ela não tem qualquer influência sobre as nomeações na PGE. É um caso de nepotismo? Não é. Por que que não é? Porque não tem influência hierárquica sobre a nomeação.
de fato não tinha influência hierárquica, porque o cargo da primeira irmã não nomeava e nem deixava de nomear ninguém, e segundo, porque faticamente essa irmã realmente não tinha poder nenhum para fazer indicações de funções comissionadas dentro da procuradoria, perfeito? Esse é um exemplo que, embora seja real, eu trouxe aqui só para ficar bem claro para você essa questão da falta de influência hierárquica. Se não tem influência hierárquica, não é nepotismo, beleza? Essa é a nossa segunda exceção. Vamos para a nossa terceira exceção agora. Não é nepotismo a nomeação para cargos de natureza política, tá? O que o Supremo entende como cargos de natureza política aqui? Cargos de secretariado, de ministérios e de secretariado. Então, da esfera estadual, o secretário de Fazenda, o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Saúde, o secretário de Educação, podem ser irmãos, filhos do governador. Não tem problema, segundo o entendimento do STF, tá? Só que, nessa terceira exceção, você vai precisar aprender a exceção da exceção, tá? Eu sei que é meio complicado isso, mas é assim que tem que ser para você acertar questões difíceis. Então, beleza, qual é a regra? Nepotismo é vedado. Qual é a exceção? Se for cargo político, pode. E qual é a exceção da exceção? Aí, nós vamos aqui para esse julgado de maio de 2018. Olha só. A nomeação de cônjuge do prefeito para o cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade. Beleza, aqui o Supremo só falou aquilo que a gente já entendeu ali anteriormente, mas ele continua. Em regra, a proibição da súmula vinculante 13 não se aplica para os cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. Perfeito, até aqui nós só estamos na primeira exceção, né? Agora, a exceção da exceção vem aqui, ó. Exceção. Poderá ficar caracterizado nepotismo mesmo em se tratando de cargo político. Então, olha só, mesmo no cargo político nós podemos ter nepotismo. Quando? Quando ficar demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado. Olha só, o que o Supremo fez aqui foi falar o seguinte, olha, pode nomear então o parente, por exemplo, a esposa, para ser secretária municipal? Pode. Agora, se essa esposa não tem nenhuma qualificação para o cargo, não tem nada no currículo dela que indique que ela saiba minimamente o que ela está fazendo, nesse caso essa nomeação será vedada, tá? Especialmente por força dos princípios da moralidade e da eficiência, tá? Então, veja bem, nós temos a regra é o nepotismo é vedado. Nós temos a exceção, se for cargo político pode. E nós temos a exceção da exceção. Se essa pessoa indicada para o cargo político for manifestamente incompetente, e aí não é incompetente no sentido técnico de competência não, é incompetência no sentido usual mesmo, uma pessoa que não sabe fazer aquela função. Ela não tem qualificação pessoal para exercer aquele cargo. Nesse caso também estará vedada a nomeação. Perfeito? Beleza. Para fechar esse assunto agora, para fechar nepotismo, vamos para mais uma questão difícil, que essa provavelmente nem vai cair na sua primeira fase de concurso. Por quê? Porque ela ainda está muito divergente, mas pode cair na sua segunda e é legal você já estar bem atento, porque vai que consolidam esse entendimento. Perfeito? O problema é, o nepotismo praticado antes da súmula vinculante 13 é improbidade? E aí eu já falo para você. O nepotismo praticado depois da súmula vinculante 13 é ato de improbidade administrativa, tá? Não resta dúvida quanto a isso. É improbidade por ferir os princípios da administração, tá? Se você tem dúvidas quanto à improbidade, recomendo que você assista a série de vídeos aqui no canal, que a gente fala tudo sobre improbidade administrativa. Perfeito? Mas vamos lá. O nepotismo que é praticado depois da súmula vinculante 13 é improbidade. E o que é praticado antes também é? Por que fica a pergunta? Porque antes da súmula vinculante 13 a gente não tinha uma norma que esclarecesse que nepotismo está ferindo os princípios constitucionais. Embora fosse implícito na Constituição, não estava explícito, né? Então, olha só. O que a primeira turma do STJ entende sobre esse assunto?
não configura improbidade administrativa a contratação por agente público de parentes e afins para cargos em comissão ocorrida em data anterior à lei ou ao ato administrativo do respectivo ente federado que proibisse e a vigência da súmula vinculante 13. Ou seja, se não tinha nenhuma lei do ente federativo proibindo o nepotismo e se foi antes da súmula vinculante 13, não é improbidade. É o que entende o STJ, a primeira turma do STJ. A segunda turma do STJ entende no sentido diametralmente oposto, tá? A segunda turma do STJ entende sim que é um caso de improbidade administrativa isso daqui, tá? Mesmo sendo antes da súmula vinculante 13. O que você vai fazer se cair numa segunda fase ou no moral? Você vai falar que existe divergência no STJ entre a primeira e a segunda turma e explicar a divergência. E se cair numa fase objetiva? Não é para cair numa fase objetiva, tá? Mas se cair, segue esse entendimento da segunda turma, simplesmente porque ele é mais recente, ele é de 2017. Pode ser que a banca entenda que esse entendimento aqui superou o primeiro, mas ele não superou porque são de turmas diferentes, tá? Não foi julgado pelo colégio, pelo órgão superior no tribunal no STJ. Perfeito? Então, se cair hoje na sua prova, você fica com o entendimento de que sim, ato de nepotismo é improbidade administrativa, mesmo que cometido antes da súmula vinculante 13. Mas, realçando, não deve cair numa primeira fase isso, porque ainda há divergência. Beleza? Espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você. Deixa seu comentário aqui sobre o assunto e vamos juntos.